Bem-vindo, Chico. Que bom que você está aqui. Deputado Chico Vigilante, é uma honra. Olá, bom dia. Caiu o sinal aqui, ficou rodando, mas estamos aí. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Rebeca. Oi. Bom, Mauro, vamos lá, né? Então, agora sim, Chico, olha, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo. E gostaria que a gente começasse essa nossa conversa aqui com uma avaliação sua sobre a CPI da Assembleia Distrital. Como que você vê todo esse cenário aí que vem rolando? Você que é o presidente do Chico. Acho importante a gente contar como surgiu essa CPI. Os atos antidemocráticos, né, golpistas do dia 8 de janeiro aconteceram. A Assembleia Legislativa do Distrito Federal estava de recesso. Eu propus, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que fosse convocado de maneira extraordinária a Assembleia Legislativa para avaliar aqueles atos que, para mim, foram dos mais graves. Nós reunimos em sessão extraordinária a Câmara Legislativa, e aí a bancada do Partido dos Trabalhadores propôs a criação da CPI. Foi uma discussão muito grande, porque parte da bancada governista não queria, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o pessoal que apoia o Ibanez, mas o presidente da Câmara, que é um deputado muito sensato, ele concordou conosco e trabalhamos no sentido de que a CPI saísse. A CPI saiu, foi lido o requerimento, nós conseguimos a assinatura dos 23 deputados assinaram a convocação para a instalação da CPI, e aí nós fomos para a batalha para a eleição dos dirigentes da CPI. Regimentalmente, seriam 5 deputados, a gente permitiu ampliar para 7, 2 de esquerda, no caso eu, o deputado Fábio Félix, e os outros são representantes da base do governo no Distrito Federal. E aí fomos para a eleição. Inicialmente, eles queriam eleger um presidente ligado à bancada do governo do Distrito Federal, e o presidente, todo mundo sabe, é feito acordo anterior, e o presidente convoca ou convida o relator. E aí eu falei, olha, se o jogo é esse, o PT está fora. Nós não iremos participar de uma coisa de faz de conta. Nós queremos investigar para valer, doer quem doer. E aí nós conseguimos com que eu fosse eleito por unanimidade e, com o acordo, escolher o deputado Hermeto para ser o relator. Fizemos a primeira reunião no dia 11 de fevereiro. Estamos tocando até agora. Acho que a CPI está indo bem, tem tido uma repercussão muito grande. Os depoimentos têm sido muito esclarecedores. Eu digo, já falei mais de uma vez, de que a bancada de sustentação do governo federal no Congresso Nacional errou. Acho que a gente tinha... Se eu fosse deputado federal ou senador da República, teria proposto imediatamente a convocação de uma CPI do Congresso Nacional, quem sabe do Senado ou mesmo da Câmara. E aí a bancada do governo ficou dando espaço para que a extrema-direita, representada lá no Congresso Nacional, ficasse o tempo todo usando uma palavra que eu não gosto, que é uma palavra da extrema-direita, esse negócio de narrativa, eu abomino isso, né? Mas eles pegaram e ficaram o tempo todo falando, insistindo, tentando passar para a opinião pública de que o responsável pelo, sabe, aquela baderna, aquela bagunça, aquele golpe do dia 8 era o próprio governo. Quer dizer, veja o quanto que são cínicos, né? O governo Lula tinha 8 dias e eles já ficaram o tempo todo apregoando de que a culpa era do governo do presidente Lula. É por isso que teria que ter sido instalada a CPI nacional para acabar com isso, com essa cantilena deles, né? com essa mentira que está sendo posta. Aqui nós já ouvimos... Porque a CPI aqui na Câmara Legislativa ela tem o objetivo qual é? Encontrar os responsáveis. Nós queremos saber quem são os organizadores, de onde partiu a ordem para aqueles atos, mas também precisamos chegar nos financiadores, porque não teria tido o dia 8 se não tivesse tido alguém que financiou os acampamentos.
aqueles acampamentos que a extrema-direita fica o tempo todo dizendo que era um lugar de paz, era um lugar de oração, era um lugar onde eles estavam com a Bíblia na mão. Na verdade, o acampamento aqui do Quartel-General do Exército em Brasília, nós temos na CPI um documento do próprio Exército dizendo que no acampamento teve estupro, está lá no documento. Fala que era local de droga, se tem droga, tem tráfico, que tinha porte ilegal de armas, se tem porte ilegal de arma, é crime, e tinha bebida, enfim, tinha uma série de crimes que era praticado lá dentro, né? Portanto, não era como eles falam, que era um lugar de oração, a igreja não era nada disso. Era um covil de criminosos. E dali de dentro, ali foi planejado, por exemplo, aquele ataque que aconteceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, quando colocaram explosivos num caminhão de combustível com 36 mil litros de querosene de aviação, ali no aeroporto de Brasília. Se aquele caminhão tivesse explodido, as chamas, as labaredas teriam descido, pegado a canalização do querosene de aviação que fica depositado, são milhares e milhares de litros, toneladas que fica ali no aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília teria ido pelos ares no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Milhares de pessoas poderiam ter morrido naquele ato criminoso, e aí estava dado o que eles queriam, que era a convocação da tal da GLO, que é a garantia da lei e da ordem, onde as Forças Armadas assumiriam isso daí e certamente não teria posse do presidente Lula. Tanto é preciso a gente ter tudo isso em mente para ver a importância que tem das investigações que estão sendo feitas em todos os cantos. Muita gente diz, eu tenho ouvido alguns integrantes da imprensa falar que foi uma tentativa de golpe. Eu tenho afirmado o tempo todo que não foi uma tentativa, foi um golpe. Por que é um golpe? A tomada do poder. Eles foram convocados para quê? Para a tomada do poder. E, simbolicamente, a tomada do poder se dá com a ocupação dos palácios. Portanto, eles ocuparam os palácios dos três poderes da República, né? O Palácio do Planalto e depredaram, o Palácio da Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, e depredaram o Superior Tribunal de Justiça, e os prédios do Congresso Nacional. Portanto, eu tenho afirmado o tempo todo, houve um golpe. O que eles não tiveram foi capacidade e sustentação para a manutenção desses golpes. Eles achavam que o Exército ia dar respaldo para isso. Eu até acho que tem militares golpistas, mas a maioria dessa vez se representou como legalistas. E o comando, o Estado-Maior das Forças Armadas, não permitiu que eles consolidassem o golpe no Brasil. Perfeito. Obrigada, Chico. Ô, Mauro, tem uma pergunta aqui, olha, no nosso chat, que é o do Fernandão, esse mesmo, ó. Mauro, pergunta para o Chico se ele daria voz de prisão ao Silvinei caso ele mentisse na CPI do DF, como ele claramente fez ontem, né? O que você responde aí para o Fernandão, Chico? Eu já participei de uma série de CPI e mentir em CPI é crime, é passivo de prisão imediata, prisão em flagrante. Portanto, se ele tivesse depondo numa CPI que eu fizesse parte e ficasse claro que estava mentindo, seria dado voz de prisão imediatamente. Eu fui deputado federal. Quando eu participei de uma CPI que investigou exploração de crianças nesse país, nós prendemos um juiz da Bahia. Foi um juiz que foi depor, estava mentindo, nós prendemos imediatamente. Portanto, o Silvanei, se numa CPI que eu estivesse participando, se mentisse, seria preso imediatamente, preso em flagrante. Tem previsão dele ser convocado para a CPI da Assembleia Distrital? Não, nós não previmos convocação dele, não. Está convocado. Deixa eu fazer uma pergunta para avaliar. Para uma avaliação. É assim, na CPI da Distrital tem Chico Vigilante na presidência. Na CPMI, o presidente é o deputado Arthur Maia, que é um conhecido bolsonarista e lirista. Foram vetados pelo Arthur Lira e a liderança do governo topou os craques da esquerda, da base do governo para ir para a CPI. Então, Lindbergh foi vetado,
Janones foi vetado, Renan foi vetado, Gleisi não está na CPI. Então, a gente está com, vamos dizer, os craques não estão jogando. E essa política que você se referiu do governo em relação à conciliação, vamos dizer assim, com essa dinâmica golpista, está se repetindo no dia a dia da CPI. Ontem mesmo, a avaliação do Planalto é que a base governista foi muito mal na intervenção do Silvinei. E aí nós tivemos que assistir um deputado, que é um deputado que nem é de esquerda, do PSD da Bahia, o Paulo Magalhães, que fez uma intervenção interessante ontem, Chico. Uma avaliação. Olha o que ele falou. Presidente Arthur, eu folgo em vê-lo comandando com rara competência os destinos dessa comissão. Porém, durante 7 mandatos, eu nunca vi, numa reunião, um governo com maioria acceder tanto como eu estou vendo nesse momento. Dessa forma, eu prefiro me retirar e, quando o governo mudar de posição, eu vou voltar. Nós temos que ir para o enfrentamento. É isso aí. Qual a tua avaliação sobre a conduta da base governista na... Opa! Já vai voltar. Tá aí. Qual a tua avaliação sobre essa condução da intervenção da base governista e do governo na CPI? Olha, eu não tenho acompanhado de perto isso aí, mas eu acho que as pessoas que vão para uma CPI têm que se preparar e têm que se cercar de bons assessores. Aqui no Distrito Federal mesmo, quando nós constituímos a CPI, eu e o presidente da Câmara tivemos uma audiência com o diretor-geral da Polícia Civil aqui do Distrito Federal e pedimos para que ele disponibilizasse policiais experientes para assessorar a gente aqui na CPI. E ele disponibilizou um delegado com 6 agentes, doutor João, que a gente chama de Joãozinho, é uma pessoa com muita experiência de investigação e tem colaborado muito conosco aqui. Portanto, eu acho que na CPI nacional, acho que teriam, se não convocaram, se não convidaram, acho que tem que convocar delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, para que eles assessorem, para que eles ajudem efetivamente. E acho que a bancada do... Ontem eu por acaso, assisti 3 pessoas falando, 3 deputados e um senador. Eu vi o pessoal ligado ao capitão Capiroto, que é o Jair Bolsonaro, o próprio filho do Bolsonaro, só falou bobagem, falou besteira. Quase que colocou o Silvanei no céu, né? Quando estava ali apontado como um criminoso. Portanto, acho que a bancada do PT precisa estar à altura do momento que a gente está vivendo e desmontar todo esse eu não diria circo, em respeito aos palhaços, né? Mas que eles querem implementar uma coisa que não está correto, que é querer dizer que o governo Lula é responsável pela convocação. Eu fico o que aconteceu no dia 8. E é bom que a gente diga também, sabe, essa coisa não começou no dia 8. Aqui no Distrito Federal mesmo, nós já ouvimos 2 empresários que foram financiadores dos acampamentos. Por quê? Porque já no mês de setembro, eles pegaram e inundaram todo o Distrito Federal, todas as vias públicas estavam inundadas de outdoor com mensagens alusivas à campanha do Jair Bolsonaro. O PT foi à justiça e tirou esses outdoor. Isso no mês de setembro. No outro dia, os mesmos outdoor voltaram com as mesmas mensagens dizendo que era alusivo à Copa do Mundo, não é? Mais uma vez, a gente foi à justiça para derrubar aquilo. E quando é agora, nós já temos prova de que os mesmos que pagaram pelos outdoor financiaram os acampamentos golpistas, o acampamento golpista aqui no QG do Exército. Portanto, são coisas que você tem que buscar dados e tudo, ficar munido de dados para desmontar os caras quando eles vão depor. E, no caso, se está mentindo, é prisão em flagrante, não tem outra conversa. Se não fizer isso, a CPI não está cumprindo com o objetivo dela e certamente não será respeitada. Rebeca.
Obrigada, Chico. E o que que você espera, o que que a gente pode esperar, né? Eu quero a sua opinião, do depoimento do general G. Dias na CPI de amanhã, no DF? Olha, amanhã eu espero que o general, ele vai comparecer, já nos garantiu ontem que estará lá amanhã. Espero que ele vá munido de documentos para comprovar efetivamente que ele não teve participação naquilo, né? Porque é isso que a extrema-direita tenta passar, de que o G. Dias estava mancomunado no crime. Portanto, ele precisa desmontar isso de uma vez por todas e trazer a verdade, porque a nossa CPI aqui busca tão somente a verdade. Boa. Tem uma pergunta no chat também, Chico. O Júlio, ele pergunta, faltou coragem por parte dos parlamentares de dar voz de prisão ao ex-comandante da Polícia Rodoviária? E eu não sei se faltou coragem ou se foi despreparo, né? Portanto, acho que não cumpre o objetivo se não tiver altura do momento que a gente está vivendo. Que eu vou repetir, não foi simples o que aconteceu no dia 8, ou melhor, que já começou no dia 12. Tem um ponto que a gente fica pensando o seguinte: a diplomação do presidente Lula estava marcada para o dia 30 de outubro, não é isso? Uhum. Melhor, dia 30 de novembro. E a diplomação novembro. do presidente Lula. Uhum. Foi antecipado para o dia 12 de novembro. Tem um homem nesse país que é a pessoa mais bem informada hoje e o mais corajoso de todos, que chama-se Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes, a meu ver, quando ele antecipou a diplomação do presidente Lula para o dia 12, que é uma coisa que ninguém se interessou ainda em investigar por que disso, na minha concepção, na minha opinião, o Alexandre de Moraes estava sabendo mais do que nós, não é? E por isso ele antecipou do dia 30 para o dia 12. E aí, no dia 12, quando da diplomação do presidente Lula, o que nós vimos? Tocaram fogo em Brasília. Não é pouca coisa, depredaram a 5ª DP, que é uma delegacia de polícia civil aqui do Distrito Federal, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, não é? A tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Eu conversando com o delegado federal, ele disse que a tentativa foi real e que poderia ter morrido gente naquele dia, porque eles iam reagir à invasão. Felizmente, o Comando de Operações da Polícia Federal chegou a tempo e impediu que eles invadissem. Ali tem paiol de armas e a Polícia Federal tinha muita preocupação que eles chegassem nas armas. E aí, imagina o que ia acontecer. Na frente do prédio da Polícia Federal, aqui na Asa Norte de Brasília, tem o Shopping Brasília. Tinha centenas de crianças que estavam participando de uma atividade lá dentro. Se aqueles criminosos invadem o Shopping Brasília, poderia ter tido crianças mortas ali, centenas de crianças poderiam ter morrido naquele dia. Eles praticaram terrorismo, que é uma coisa que eu fiquei vendo ontem o tempo todo, os integrantes da extrema-direita dizendo que não são terroristas, que são coitados, que estavam com a Bíblia na mão. É mentira, são terroristas. São terroristas que invadiram as ruas naquele dia. Eles pegaram, distribuíram quase 100 botijões de gás. Com a válvula do botijão aberta, eles saíram espalhando no meio das avenidas aqui do Distrito Federal, que é uma coisa que pouca gente sabe disso. Imagina se aqueles botijões todos tivessem pegado fogo. Eu digo, isso é ou não é terror? Se isso não é terror, eu não sei mais o que é terrorismo. Chico, deputado Chico Vigilante, deputado distrital aqui do Distrito Federal de Brasília, tem muita... O pessoal de Brasília, Chico, o pessoal de Brasília te ama. Obrigado. A Célia Soares dizendo, Chico, fui professora do 110 de Ceilândia, comunidade de luta e resistência, prazer te encontrar nesse cafezinho da Fórum. Todo mundo que é professor, professora aqui do Distrito Federal só fala muito bem de você, viu, Chico? Impressionante. Muito obrigado. Muito legal. Queria encerrar com uma pergunta fora da CPI, que é uma pergunta que tem a ver com o Distrito Federal. Um tema que deu um grande conflito, na verdade,
entre a bancada do Distrito Federal na Câmara Federal, Assembleia Distrital, movimentos sociais do Distrito Federal com o governo Lula, foi a decisão da equipe econômica de colocar o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é fundamental para sustentar o Distrito Federal, para a sustentação econômica do Distrito Federal, colocar dentro do teto. Ontem, o Omar Aziz, no relatório dele, tirou o Fundo Constitucional do Distrito Federal do teto, do novo teto do arcabouço. Qual é a importância do Fundo Constitucional e qual a tua posição e a posição do PT em Brasília em relação a esse tema? Olha, na verdade, aí para ficar bem claro, a equipe econômica não colocou. Quem colocou foi o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, do PP, Partido Popular, que é do partido da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Ele colocou o Fundo Constitucional e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação, dentro do arcabouço fiscal, por conta e risco dele. E aí todos nós nos unimos aqui, no sentido de fazer com que seja retirado o Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional é fundamental para a manutenção aqui do Distrito Federal. Agora, é importante a gente dizer também que os ataques ao Fundo Constitucional já vêm de muito tempo. Tem mais de 7 emendas constitucionais tramitando no Congresso Nacional, querendo desfigurar o Fundo Constitucional. Tem proposta de levar uma parte do fundo para o Rio de Janeiro, tem proposta de pegar uma parte do fundo aqui para o entorno do Distrito Federal. E eu digo, hoje, sem o Fundo Constitucional, Brasília simplesmente não se mantém. Ela desaparece do mapa se não for mantido o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Ele é fundamental para a manutenção da saúde, da educação e da segurança pública do Distrito Federal. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, somos a favor da manutenção do fundo sem estar dentro das amarras do arcabouço fiscal. Perfeito. Valeu. Chico Vigilante, presidente da CPI do golpe na Câmara Distrital de Brasília, um dos mais influentes, atuantes e prestigiados líderes políticos, já foi líder sindical, hoje é um líder político, parlamentar e político do Distrito Federal. Alegria, uma honra te receber aqui, viu, Chico? Muito obrigado. Só te dizendo uma coisa, eu continuo atuando no movimento sindical, eu sou diretor lá, suplente, que eu faço questão de estar ligado às bases, estar ligado à minha categoria, que é a categoria dos vigilantes do Distrito Federal. Você continua como diretor do sindicato? Não sabia. Legal. Por sinal, ontem foi o Dia Nacional dos Vigilantes, foi uma lei de autoria do senador Paulo Paim. Tanto ontem nós comemoramos em todo o território nacional o Dia Nacional dos Vigilantes. É uma categoria muito sofrida, em qualquer canto do Brasil que você vai hoje, você encontra vigilante, quer seja no aeroporto, na hora que você vai viajar, na rodoviária, no hospital, no cemitério, em todo canto hoje tem vigilante, né? Portanto, é uma categoria fundamental, importante. Tem 3 coisas básicas que a gente está batalhando, que é ter o Estatuto da Segurança Privada, que está no Senado também para ser votado. Tem o Piso Nacional dos Vigilantes, que é um projeto que a gente quer que seja aprovado para ter um salário mínimo unificado para todos os vigilantes do Brasil, e também a devolução da aposentadoria especial dos vigilantes, que foi retirada com a reforma previdenciária do governo do capitão Capiroto, que fez muito mal aos vigilantes brasileiros. Muito obrigado a vocês. E obrigado, querendo Chico. Convidar, eu sempre estaria à disposição. Vamos chamar muitas vezes, né, Rebeca? Com certeza. E parabéns, viu, Chico? Parabéns pelo dia de ontem, pelas conquistas aí. Obrigadão. Muito obrigado a vocês. Um abraço.